Olá, sejam muito bem-vindos à Jornada Pia Humaniza. Estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no YouTube. Aqui você aprende a conectar o corpo e a mente do seu paciente, reduzir dores e inflamações num toque leve, que drena, modela e relaxa, conectando assim essa possibilidade real de trazer conforto, relaxamento e bem-estar ao paciente. Eu sou Poliana Freire, especialista em saúde alternativa, e eu te ensino como ser referência na terapia manual, gerando resultados reais para o seu paciente já na primeira sessão. Na aula de hoje, eu vou te ensinar o método PIFU de avaliação. E você deve estar se perguntando aí, né? O que é todo esse método? Esse método, ele não é sobre você ter um protocolo, tá? Ele não é sobre realmente você ter aquele protocolo total no qual você vai viabilizar passo a passo para o seu paciente. Ele não é sobre você comprar equipamentos, tá? Não é de fato sobre você ter um questionário para poder resolver um problema. Então, na aula de hoje é sobre você entender o seu paciente como um todo, que é o que eu venho falando, que é essa técnica que eu aplico, os resultados que eu conquisto nos meus pacientes, é realmente gerando e analisando o todo para realmente conectar e construir ali junto com o paciente o melhor protocolo, a melhor linha de raciocínio, para realmente eu entender o paciente, entender o que ele precisa, entender o que ele quer e vir ali entregar resultado. E quando você entrega resultado, é ali que mora realmente a sua constância em se tornar o profissional do futuro, em se tornar referência na terapia manual. E exatamente, né, sobre a avaliação, qual que é a importância desse tema? Por que hoje eu te trouxe aqui na clínica e te coloquei diante dessa sala? Vou até sair um pouquinho do vídeo para eu poder te mostrar, porque tudo começa aqui, tá? Tudo começa exatamente aqui. Uma avaliação é o plano de ação que você vai construir junto ao seu paciente. É exatamente ele entender o quão profissional você é, o quão capaz você consegue gerar resultado para ele, o tanto que você entende daquela técnica e, principalmente, ele quer saber. Um pouquinho. Aê, melhorou. E ele quer saber se você é realmente capaz de resolver o problema dele. E eu vejo muitas pessoas já nesse quesito ter muita dificuldade em encontrar paciente. A minha dificuldade chegou num outro patamar, que era realmente eu ter tempo para poder atender todos os pacientes que precisam dessa terapia manual, dessa técnica que eu criei. Por quê? Porque quando você gera resultado, é aquilo que eu venho falando, você vai construindo no próprio paciente tudo que eu falei. Você conecta o corpo e a mente, você reduz dores e inflamações, você, num toque leve, você consegue construir a parte estética que o paciente quer, né? Que é uma modelagem corporal, uma drenagem ali no capricho, um relaxamento. Com tudo isso, você construindo tudo isso, você eleva a saúde e o bem-estar do paciente. O que acontece depois que você constrói isso? Ele volta, né? Porque o protocolo, a técnica que eu faço, ela se baseia em uma tríade de tratamento. Então, eu observo, analiso e trato o paciente pela estética, pela saúde e pela terapia. E é exatamente nessa linha de raciocínio que eu construo o resultado que o paciente precisa. Então, o que eu percebo, né? Muita gente, quando se fala de avaliação, as pessoas já pensam, é a anamnese. Também, mas a anamnese é a fase final. Calma que eu já vou chegar lá. E quando eu falo que não é sobre ter
um questionário, você aqui que me atende, que me assiste pelo YouTube, não é apenas sobre você ter um questionário que o paciente vai realmente vir a responder, é muito além uma avaliação. Ela entrega, ela contextualiza o paciente numa forma geral, né? Miraldo, eu preciso chegar nesse patamar, não ter horário para atender outros e montar equipe. Então fica aqui comigo, Miraldo, e eu espero de verdade que você tenha se inscrito para a aula que eu vou dar no dia 5 de outubro, às 20 horas. Espero que você tenha feito essa inscrição, porque ali realmente vai ser o começo da virada da chave que você precisa para ser referência na terapia manual. Então fica aqui comigo que hoje você vai aprender e no final da aula eu quero que você já saia e coloque tudo que você aprendeu aqui em prática, Miraldo. Vamos embora! Então é o seguinte, a importância de você realmente fazer uma avaliação, essa condução que você entende como paciente adentro e você pensa exatamente qual que é o plano de ação que eu preciso para realmente vir a construir com ele resultado. E eu vou te contar uma história, tá? Bem antigamente, quando eu comecei, quando eu fazia cursos ali, o que esses cursos me diziam, né? Ah, você vai avaliar o paciente já tocando, a tal da anamnese rolando e vai. Eu olhava e falava assim, gente, mas tá faltando parte aqui. Tá faltando parte aqui, eu preciso entender um tanto mais. Tem coisa aqui para eu poder juntar esse quebra-cabeça que é o paciente, entregar, porque eu quero ver ele chegando aqui de um jeito, eu quero ver ele ir embora aqui da clínica de outro jeito. E foi exatamente aí que a minha curiosidade despertou muito mais especialização, muito mais estudo, para eu poder entender e aplicar essa técnica que eu vou te ensinar aqui hoje, tá? Então, exatamente nessa parte de análise, de você entender o paciente como um todo, é sim um diferencial. Por quê? Porque eu vou te contar agora, que eu comecei a te falar da história, né, que eu vou te contar. Essa situação aconteceu da seguinte forma. Eu atendia, né, uma moça que ela vinha e ela, assim, tinha alguns distúrbios que eram neurológicos, né, que a gente fala das patologias da mente. Ela tinha um grau de ansiedade muito alto mesmo, tinha depressão, já tinha tentado cometer o suicídio, tá? Que vocês sabem que eu não posso falar essas palavras aqui, porque senão vem e derruba a live, então vocês fiquem bem atentos no que eu tô falando, porque são termos que eu vou usar aqui, são terminologias que em outro lugar eu vou poder falar para você, mas aqui eu tenho que falar meio que em código, tá certo? Então ela já tinha tentado, ela tinha alguns problemas de saúde, e quando ela chegava para eu poder avaliar, a danada não se tocava de tudo isso, porque nem sempre o paciente tem esse entendimento. Sabe por que ela me procurava? Pela estética. Eu falava assim, cara, eu até tenho resultado na estética, até consigo drenar, modelar, fazer o que ela queria que eu fizesse. Mas a hora que ela levantava da maca, isso daqui, ó, os olhos, o quanto os olhos nos falam. Exatamente. O quanto esse diagnóstico do olhar que eu vou falar ali na frente, realmente você consegue fazer esse despertar em relação ao paciente. E o semblante dela, aquele olhar opaco, o quanto aquilo comprometia outras patologias que na hora eu entendia que estava ruim, mas eu não sabia como fazer. Então, essa minha curiosidade, esse meu estudo, esse meu comprometimento em realmente gerar resultado no paciente é o que viabilizou todo esse processo do PIFU. Um outro caso que acontecia comigo era uma pessoa que veio para poder tratar nervo ciático. Só que o que acontece? Qual que é a importância da avaliação? Quando você olha o paciente sob uma outra ótica e você entende ele como um todo, isso viabiliza o processo de você entender o que o paciente quer e realmente vir a entregar para ele o que ele precisa.
e qual é o jeito errado que a gente, né, profissional aí, fisioterapeuta e massoterapeuta, a gente vem aprendendo. Olha, eu não sei você, mas vou falar pela minha experiência. Eu fiz curso em Londrina, em Maringá, em Curitiba, isso só aqui no Paraná, tá? Indo para Santa Catarina, eu fiz Brusque, Itajaí, Blumenau, Balneário Camboriú, Floripa. Rio Grande do Sul, eu fiz Canoas e fiz... Como que era o nome daquela cidade? É região metropolitana de Porto Alegre, mas agora eu não lembro o nome. Mas assim que eu lembrar, eu falo aqui. Um outro lugar que eu quis estudar, porque falavam para mim que tinham os melhores cursos, era São Paulo e ABC. Então eu fiz, sabe? Isso daí eu fiz, eu tenho a certificação. Mas quando eu voltava, eu me sentia na mesma, porque é sempre o mesmo batido, sabe? O que eu aprendia num lugar era assim, pouquíssima coisa diferente em outro. E aquilo não fazia isso, Novo Hamburgo, Josi, obrigada. E isso não fazia o menor sentido para mim. Eu falava assim, mas eu tô indo, os cursos não são baratos. Muitas vezes, eu não sei quanto tempo tem que você tá aqui, tá? Mas eu vou te falar, muitas vezes essas viagens que eu fiz, eu tinha que vender bolsa para eu poder ir, porque eu não tinha grana para ir. E eu também não tinha grana para pagar hotel. Então, sabe o que eu fazia? Eu pegava o meu carrinho, lotava de bolsa. Muitas vezes nesses eventos eu palestrava, muitas vezes de graça, poucas vezes eu recebia algum comissionamento para isso. E eu ia, porque o objetivo ali era aprender, tá? Esses cursos não eram baratos e realmente não entregavam a necessidade que ali no tete a tete com o paciente eu via que eu tinha, mas eu não conseguia conquistar o tal do resultado. Aí eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque me falaram que lá tinha 2 especialistas que ia dar um curso de um dia, R$ 4.000, um dia. E eu fui, exatamente isso. Ó, da minha cidade que eu tô hoje até Campo Grande é cerca de 450 quilômetros. E isso mesmo, eu fui sozinha. A primeira vez que eu fui para Campo Grande, vou até te contar, tá? Eu me lembro como se fosse hoje, tá? Eu fui aqui pelo interior de São Paulo, porque era o que o GPS me dizia para ir, sozinha, saí da minha casa, deixei minhas filhas, meu marido, tudo para eu poder aprender, porque eu entendia que aquilo ali me completava o aprendizado e a prática. Só que na hora que eu voltava não era bem assim. Mas olha só essa história de Campo Grande. A primeira vez que eu fui, eu me lembro que quando eu cruzo de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, eu ganhava 1 hora, porque lá é 1 hora menos do que aqui. Quando eu chegava, quando eu cruzei ali, eu não vou me lembrar o nome da cidade, mas eu lembro que tinha um posto à direita, eu completei o tanque e o rapaz pegou e falou bem assim pra mim: pra onde você vai? O frentista. E eu peguei e falei assim: olha, eu vou para Campo Grande. Daí ele falou assim: olha, que você esteja ciente que você vai andar mais de 200 quilômetros sem pegar celular. Daí eu já sabia, né, porque eu já tinha me informado. Eu falei: ok, tô sabendo. Daí ele falou assim: tá tudo certo com o carro, tá tudo, quer que eu dou uma olhadinha, olho. Cara bacana mesmo comigo, me viu, mulher, sozinha, falou: vou ajudar, né? Aí eu falei: não, tá tudo ok, vou embora. Estão me ouvindo agora? Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Vou trocar o microfone aqui. Fazer ao vivo é assim mesmo, tá? E daí o que aconteceu? Eu tava numa descida, eu tinha passado num buraco. O pneu furou, eu não troco pneu. Eu viajo sozinha, mas não troco pneu. Aí eu pensei comigo, falei, Deus vai pôr uma pessoa boa aqui que vai realmente trocar esse pneu para mim. E aí eu desci do carro, um escuro lascado. Quem já foi para o Mato Grosso do Sul sabe que lá é muito conhecido pela pluralidade, por ter muito, mas muito bicho. Adivinha? Era uma anta e tinha mais outro que eram dois bichos que estavam assim. Eu entrei no carro. Falei, eles não vão derrubar o carro, né? Falei, eu vou ficar aqui dentro. E com alerta. Dali a pouco esses bichos foram embora. E nisso passando o carro. Pouco movimento e muito escuro. E os bichos ali. Eu falei, gente, é hoje que eu vou conseguir sair disso aqui. E fiquei pensando, uma forma, como que eu ia? Olhava o celular sem sinal. Eu falei, é um teste. Isso aqui tudo é um teste. Aí tá, daí eu peguei e pensei, falei, não, vai parar alguém. Aí os bichos foram embora. Isso já tinha passado uns 20 minutos, tá, que eu tava ali parada. Aí eu desci do carro. Falei, alguém vai ver que é uma mulher e vai parar. Aí passou um carro, correndo. Um Corolla prata. Nunca vou esquecer, porque eu sou totalmente grata. Aí volta. Aí o homem jogando luz alta em mim. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, bom, né? Falei, o que será que vai acontecer? Pensei comigo, falei, se o homem me matar aqui, ninguém nem vai descobrir. Porque não tem sinal de celular, não tem nada, vai jogar meu corpo em algum lugar, nem vai descobrir. Falei, mas que janho que eu inventei de vir fazer curso aqui no Mato Grosso do Sul. Na hora, juro, passou pela minha cabeça. Daí tá. E nisso o carro cheio de bolsa pra eu poder vender. Aí o cara veio jogando luz alta. Daí o homem pegou e baixou o vidro, pegou e falou bem assim pra mim, você tá sozinha? Eu falei assim, tô. Falei, nossa, na hora eu já comecei a oração. Baixou a beata ali. Eu falei, nossa, mas que bom que você parou. Como eu sou grata a Deus que você realmente parou. Porque eu não sei trocar pneu, eu preciso estar amanhã cedinho em Campo Grande. Você me ajuda? Troca o pneu pra mim? Aí o homem pegou e falou assim pra mim, troco. Daí ele pegou, deu a voltinha, parou atrás do carro. Luz alta, pra ele realmente ter certeza que eu tava sozinha. E nisso eu falei, cara, o cara vai me matar, né? Vai, alguma coisa ruim vai acontecer aqui, pensei na minha cabeça. Aí aquela fé, sabe, que te toma conta, eu falei assim, nada vai acontecer, ele vai trocar o pneu pra mim. Aí o homem desceu, dessa finura, coitado. Desceu, foi lá trocar o pneu pra mim. E eu tagarelando na cabeça do homem. Perguntando. E ele perguntando pra mim, né? Mas você viaja sempre sozinha? Eu falei, olha, viajo, porque eu gosto de fazer cursos na minha área. E eu vendo bolsa pra isso. Daí ele pegou e falou assim, que modelo de bolsa? Eu falei, bolsa pra quem vende cosmético, né? Pra poder linkar realmente o mesmo público, que normalmente esses lugares que eu vou, a maioria, entre aspas, é mulher. Então, são bolsas mais femininas, são térmicas para poder conservar, de repente, os produtos dentro do carro, caso haja essa necessidade. E conversando com o homem ali. De repente, uma mulher desce do carro. Aí eu pensei comigo, aleluia, que essa mulher apareceu aqui. Falei, vai dar tudo bom. Aí a mulher pegou e falou assim, eu sou a esposa dele, tal. Nossa, mas você não tem medo de viajar sozinha? Eu falei, quer saber? Eu acho que eu nem paro para pensar no medo. Eu penso tanto no objetivo final que eu nem parei para pensar no medo. E assim ia. Aí o homem trocou o pneu para mim, colocou o outro. Eu tive que tirar um montão de bolsa do porta-mala para poder tirar o step. Vai eu voltar tudo de volta lá dentro do carro, aquele breu. Aí ele pegou, o cara foi tão gente fina comigo que eu acho que a minha oração e a minha fé realmente colocou aquele homem ali. Ele pegou e falou assim, eu vou para Dourados. Eu vou te falar uma coisa, se você voltar para cá, que você esteja muito ciente que aqui é rota de tráfico, tanana, não sei se é proibida essa palavra, mas vou falar aqui, né, de drogas. Então, que você esteja muito ciente que se você voltar para esse local sozinha,
que você realmente esteja mais devagar e preste muita atenção na estrada, porque como aqui não é pedagiado, a estrada é ruim. Só que eu vou te acompanhar até a rotatória lá na frente, porque eu tenho alguns parceiros aqui, porque não sei o que, e um trejeito do homem falar, aí o homem vai lá na frente e fala, porque tem um parceiro meu lá na frente que vai arrumar esse pneu para você. Ah, ele vai arrumar o pneu para você e não sei o que, não sei o que, porque é muito meu parceiro. Aí eu peguei e falei assim para ele, você viaja sempre para cá? Ele falou assim, eu tô indo buscar um carro em Dourados, né? Se você não sabe, Dourados é divisa com o Paraguai. Ali as coisas são um pouco tensas, digamos assim, né? Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto em noticiário. Mesmo assim eu falei, vamos embora. Desculpa. Lá na frente, o que acontece? O homem vai para um lugar, eu vou para outro. Sigo para Campo Grande. Sabe para quê? Todo esse esforço? Para realmente eu vir a saber mais do mesmo. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Eu fui para lá fazer um curso para ver mais vezes aquilo que eu já tinha visto. Aquela técnica de avaliação que eu não acreditava e que eu não via resultado nenhum mesmo de vir a conquistar resultado no paciente. E qual é esse jeito errado que eu estou falando que a gente aprende maçante? Você não recebe o seu paciente com essa estrutura, tendo exatamente aqui, ó, esses materiais para esse início de avaliação. Você recebe o paciente já numa sala onde tem uma maca. Olha que doido isso. Você recebe o paciente onde você tem uma maca. Você deve estar se perguntando aí, porque você também deve ter aprendido errado, né? Mas assim, a maca não é onde você vai realizar o tratamento? Sim, mas aqui a gente está falando de plano de ação. Eu vou entender primeiro para depois eu aplicar. Eu não vou sair aplicando nada, tá? E exatamente esse jeito errado que a gente aprende é o que realmente tem comprometido o resultado. O que realmente não tem viabilizado que você seja referência, porque a avaliação é o primeiro passo. Se você já começa esse passo errado, a chance de você vir a fazer errado e dar o diagnóstico errado, e fazer a palpação errada, e traçar todo o plano errado, ela é grande, mas muito grande. Então, o jeito certo de se fazer a avaliação, ela é aquele jeito onde realmente você olha para o paciente na integralidade, você entende o todo, você faz perguntas-chave, o seu diagnóstico, ele é mais preciso. Por quê? Porque essa técnica que eu aprendo, eu faço o diagnóstico do paciente observando 4 pontos. Primeiro, o diagnóstico de observação. Por quê? Porque aqui que a aparência do paciente, ela vai me trazer as informações mais importantes. O segundo diagnóstico que eu pratico no paciente é o diagnóstico de palpação. Tá? Por quê? Porque na palpação, ela é importantíssima para poder sentir padrões patológicos. Aqui vai começando a virar mais a chave. O terceiro diagnóstico que eu conduzo o meu paciente é realmente o diagnóstico por audição e olfação. Você deve estar se perguntando, mas você escuta o quê? Você sente o cheiro do quê? Eu sinto sons, eu sinto, né? Eu ouço sons e sinto cheiros que eles são provenientes do paciente realmente relevar doenças. O que eu quero te dizer com isso? Existem patologias que elas são totalmente ligadas a você ouvir e ó, o seu narizinho tá em perfeita sintonia com o teu paciente. E por último, mas não menos importante, aí sim vem a anamnese, tá? O diagnóstico de anamnese, ele é muito importante para você conhecer as queixas, os hábitos e os sentimentos do seu paciente. Se tudo isso está fazendo sentido aqui, eu quero aproveitar para poder te dizer que se você ainda não segue, vai lá seguir. E realmente, se você tem dúvidas, eu vou adorar ter um tempinho aqui com você para eu poder responder. Mas principalmente,
Se esse assunto até aqui está fazendo sentido para você, que você realmente se comprometa com essa guinada que você precisa para realmente ser referência na terapia manual, que você realmente deseja gerar resultados reais no seu paciente, já na primeira sessão que você esteja inscrito para esse aulão que eu vou dar no dia 5 de outubro às 20 horas e o link está lá na bio, tá? Então, continuando aqui, qual é o objetivo de você realmente vir a traçar um plano realmente infalível, direcionado para o seu paciente? O objetivo é recuperar a saúde do paciente. E pasmem, muitos pacientes, eles não sabem, eles não entendem. Então, o que você precisa quando você é referência? É desse entendimento. É realmente você viabilizar o seu paciente, essa condução de você ter esse entendimento sobre essas 4 avaliações, tá? Vou recapitular. O diagnóstico de observação, de palpação, de olfação, né? Que é o que a gente fala em audição, que ele vem no mesmo tópico. E por último, a anamnese. É exatamente essa forma que você vai conduzir o seu paciente para vir gerar resultado. E o profissional que domina o PIFU de avaliação, que é esse misto exatamente dessas 4 técnicas, ele larga na frente, né? Em desempenho, em conhecimento, em aplicabilidade e, consequentemente, em resultado. Tá certo? Então, o maior objetivo de você traçar um plano certo, você já parou para pensar que você pode, além de conectar com o seu paciente, você pode transmitir muito valor, porque quando ele entender o que você entende do corpo, o que você conecta em saúde, estética, e o que você consegue entender de terapia dessas psique da mente, você acredita de verdade que todo esse conhecimento, técnica e aplicabilidade, você conduzindo o paciente ao seu resultado, você acredita de fato que você não vai ter paciente? Se eu te mostrar aqui o quanto essa tríade de tratamento, de olhar sobre o outro, dessa integralização, ela é capaz, vamos falar só de uma vértice, que é o que mais a gente está falando aqui, que é saúde. Quantos pacientes, só de eu começar a falar, já veio na sua mente que você pode vir a atender? Comenta aqui para mim que eu vou adorar saber. Quais são os tipos que você acredita que você tendo esse conhecimento, os tipos de patologia que você conhece, que você vai conseguir atender? Quais são as pessoas que te vieram em mente, que você aplicando exatamente essa técnica que eu vou te falar aqui passo a passo dela, o que mais você precisa saber de tudo isso? Tá? Você aplicando, quanto de resultado você vai conseguir conquistar? Comenta aqui pra mim, você que tá no YouTube, você que tá aqui no Instagram, comenta de verdade que eu vou adorar saber. Tá certo? Então, o primeiro diagnóstico que eu vou abrir aqui, vou começar a falar para vocês, é o diagnóstico de observação. É exatamente aqui, ó, que começa, ó, nos olhos, tá? Quando um paciente, ele adentra ali a tua clínica para você poder realizar uma avaliação que você se compromete com conhecimento, aplicabilidade e resultado, é pelos olhos que você vai conectar com esse paciente. E um olhar brilhante de um paciente significa que o estado da mente, de espírito dele e da essência dele, está tudo ok. Quando o olhar da pessoa é opaco, o que esse olhar te conecta? Ele te diz exatamente, olha aí, massoterapeuta e fisioterapeuta. Prestou atenção no meu olho? É. Se ele está opaco, ele está te explicando que ele tem alguma debilidade. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é essa debilidade? Calma, lembra que eu te falei que eu olho o paciente sobre 4 diagnósticos? Esse é só o primeiro ponto, tá? Quando você entendeu que o olhar opaco já no ato te conecta com uma debilidade, o que você faz? Você anota. Essa ficha aqui, ó, com essa caneta, não tá aqui de enfeite, tá? Aquela ficha lá, ela tá realmente para você utilizar.
São dados que você precisa já começar a marcar no seu paciente. Tá certo? Entrevistou o paciente, sabe o nome dele, a idade dele, né? Eu costumo pegar também a data de aniversário, que eu gosto de mandar uma mensagenzinha no dia para mostrar para ele que eu também lembro dele, mesmo que ele não esteja mais aqui. Tá certo? Ainda no diagnóstico de observação, outro fator muitíssimo importante é você observar o espírito. Como que o paciente adentra, tá? Ele adentra com estado de vitalidade, ele adentra ali a sala de avaliação, como que está o emocional dele, o que você consegue captar do estado de espírito dele. Você sabe ter essa percepção? Se você não sabe, é bom você estar aqui comigo no dia 5 de outubro. Porque daí eu vou te falar mais, mas já anota aí e você começa a fazer essa observação nas pessoas que você atende. Você já vai conseguir ali com esses dados ter realmente um traço de como está funcionando para aquela pessoa o momento atual que ela vive. Só um pouquinho. Ainda no diagnóstico de observação, como é importante você observar o cabelo do paciente. E não vem me falar que você não quer ser tricologista não, porque nada tem a ver com tricologia, tá? O cabelo, ele revela muito sobre a saúde do paciente, mas quando eu falo muito, é muito mesmo, tá? O cabelo, por exemplo, o paciente que chega para você e ele vai falar sobre queda capilar, você tem uma noção do que isso gera? Do que isso de verdade aponta de repente, uma deficiência no corpo? Diz aqui para mim nos comentários, eu quero saber se você está entendendo qual é essa linha de raciocínio. Exatamente. Esse paciente que tem queda de cabelo em excesso, normalmente é um paciente que tem deficiência de ferro no organismo, tá? Um paciente que ele tem embranquecimento, né, do cabelo, é um paciente que pode, a gente vê ali por exclusão, né? Deixa eu só traçar um paralelo. Voltando a falar aqui da queda capilar, é muito importante perguntar se os exames do paciente estão em dias, porque queda também conecta diretamente com o hormônio. E é muito importante os exames realmente estarem em dia para que esse ponto ele venha a ser de exclusão sob esse momento, tá? Olhando ainda, o embranquecimento pode ser uma herança herdada pelos pais. Às vezes o pai tem um cabelo branco, ou a mãe. Consequentemente, aquele adulto, mesmo em idade muito precoce, ele pode vir a ter o embranquecimento do cabelo, tá? Nesse caso, a gente observa, e como que a gente sabe da resposta? Perguntando. Nesse caso, aí entra as perguntas, tá? Outro fato muito ligado a cabelo é quando o cabelo é quebradiço e sem vida. Normalmente, quando o paciente deitou ou quando ele sentou aqui, que ele está conversando com você e você observa o cabelo, se o cabelo está quebradiço, você pergunta qual que é a queixa dele. Como que para você vê o seu cabelo atualmente? Ah, o meu cabelo está quebradiço, está sem vida. O que isso identifica? Que o paciente tem alguma deficiência no rim. Tá? Isso a gente vai exatamente trabalhando sempre com perguntas-chave e, de repente, fazendo as exclusões, né? Mas quando o paciente está ali com embranquecimento, ele é um paciente que ele pode vir também a ter tosse, asma. E esse quebradiço e sem vida, ele está totalmente ligado ao pulmão do paciente. Tá certo? Então vamos dar um pulinho agora para o segundo diagnóstico, que eu vou te falar alguns macetes aqui, exatamente sobre o diagnóstico de palpação. Para você palpar um paciente, não necessariamente ele precisa já estar deitado na sua maca. Tá? Exatamente essa sala, da maneira que está, com aqueles dados ali, é o suficiente para você poder fazer essa avaliação de palpação. O que a gente quer palpar? Primeiro, se o paciente tem alguma queixa de dor. Segundo ponto muito relevante,
retenção de líquido. E retenção de líquido a gente não vê apenas por basal, a gente não vê em região proximal de pé apenas. A gente faz toda uma observação e toque exatamente nas alças aqui, proximais à clavícula e ombro, porque a cabeça, né, ela, além de muita irrigação para o cérebro de sangue, ela é um órgão que, por conta dessa vascularização toda, ela pode vir a reter líquido, tá? Existem alguns pacientes que têm determinadas patologias na cabeça que podem sim ser causadas por retenção de líquido, tá? Por quê? Porque é um paciente que a gente vai trabalhar lá na frente, num outro diagnóstico, com outras perguntas-chave que viabilizam a gente entender aquele paciente e qual é a necessidade dele para ser traçado o plano. Tá? Fez o diagnóstico de palpação, a gente vai passar para o terceiro diagnóstico, que é o diagnóstico de sons e cheiro. Isso mesmo, eu vou ouvir determinados ruídos, tá? Por exemplo, vamos falar de intestino. O intestino, ele é um órgão que ele produz diversos sons. Ou quando ele está produzindo bolo fecal, ou muitas vezes o paciente está com muitos gases, deficiência na hora de defecar, tá? Constipação, tudo isso que envolve a linha de você entender como bom profissional a área da alimentação e principalmente ligado com o intestino e principalmente ligado com o intestino à ingestão de água. Então você vai fazendo perguntas, você vai palpando, você vai ouvindo sons que o organismo produz. Aqui eu dei um exemplo muito claro de intestino, para que então você vá para o diagnóstico de olfação. Por quê? Porque existem determinadas patologias, e aqui eu vou te dizer uma, que assombra muitas mulheres, mas muitas mesmo, que é o mau cheiro na área íntima, tá? E por que existe todo esse diagnóstico que eu gosto de precisar isso? A área íntima feminina, além de ser uma área que ela é muito vascularizada, ela é muito, mas muito mesmo umedecida, independente se nós estivermos falando ali de pacientes que estão ou têm, de repente, uma precoce menopausa, ou já passaram por essa época, normalmente é uma área úmida. O que acontece? Viabilização de determinadas roupas íntimas, elas não trazem uma respiração para aquele lugar. Então pode sim vir aquele local ter cheiros mais fortes. Algumas pessoas entendem isso como normal. Outras pessoas entendem e elas fazem questionamento para nós profissionais de como que eu consigo conduzir isso de uma forma que eu vou ajudar o paciente e não vou ser invasivo. Tudo tem um jeito de falar. E quando você se mostra um profissional que você realmente entende o todo, você vai viabilizar caminhos no qual você vai conduzir que esse paciente esteja de verdade comprometido com você, assim como você está com ele, porque é uma via de mão dupla. Observando ainda e falando da área íntima, ela pode estar ligada, que nós vamos trabalhando com as exclusões, né? Pode estar ligada com a alimentação? Pode. Pode estar ligado com higienização? Pode. Pode estar ligado com o consumo de bebida alcoólica e drogas? Pode também. Tá? Então a gente entende o paciente, a gente faz perguntas direcionadas e o olfato ele funciona muito nesse quesito de ajuda, porque é mútuo você entender o paciente como um todo, porque nós trabalhamos junto dessa viabilização de resultado. E aqui o PFU se faz muito, mas muito importante e presente para a gente poder dar o quarto e último passo nesse diagnóstico de avaliação, juntando perguntas-chave, entendendo o paciente como um todo, para realmente vir a anamnese. O que é a anamnese? A
Anamnese, você não anota ali só os dados que saem da balança. Você não anota na anamnese somente os dados que aquela fita laranja que está lá em cima da mesa, ela te dá. A anamnese, você entende o paciente nessa técnica que eu uso e que eu conduzo o resultado, eu entendo o paciente como um todo, podendo viabilizar resultados na terapia, na saúde, e na estética. Então, o que acontece? Eu faço perguntas-chave para aquele paciente, buscando um atendimento personalizado do que ele precisa. Se o paciente não precisa de estética, ele não quer estética, ele veio pela saúde, eu posso gerar resultado? Devo gerar resultado. Se eu conheço a técnica, se eu entendo o corpo e eu sou comprometida com o paciente, é meu dever gerar resultado nele também, porque a técnica está ali e atende essa objeção do paciente, embora não seja o resultado. Por isso que é tão importante você olhar para o paciente, entender de fato o que ele precisa, tá? Entender o que ele quer e você traçar o melhor plano de ação para poder conduzir o paciente com resultado. Um fisioterapeuta, um massoterapeuta que produz resultado nos seus pacientes, eu volto a reafirmar aqui, não tem agenda vazia. Se você aí está até hoje batalhando, correndo atrás de paciente, é porque a técnica que você está aplicando, consequentemente, não leva paciente a resultado. Possivelmente são técnicas confusas, tá? Advindas aí de vários cursos que nós estamos, entre aspas, acostumados a fazer. Cursos que nem sempre são cursos que vão nos levar e vai realmente ajudar o paciente a ter resultado e viabilizar você aí, massoterapeuta e fisioterapeuta, ser referência na terapia manual. E é exatamente isso que eu produzo quando eu me disponibilizo a vir e atender e ajudar, porque eu sei do valor que eu entrego, a técnica que eu estudei e aplico foi muita tentativa e erro, foi muita curiosidade, mas muito mais ainda foi o meu comprometimento com a verdade do paciente, em realmente entender ele como um todo e realmente vir a entregar resultado. Em diversos momentos da minha vida, aquilo que eu aprendia, eu corria para minha casa para eu poder testar. E sabe o que eu fazia? Eu deitava o meu marido e falava, ai, deixa eu fazer isso aqui em você, deixa eu testar isso aqui em você. Algumas coisas funcionavam. Mas, pasmem, a maioria, não é que não funcionava dele, não funcionava nos outros pacientes também. Eu não conseguia gerar resultado. Foi por isso que ali em 2018 me gerou uma inconformidade, tanto que eu falei, cara, eu vou voltar a estudar. Eu vou fazer outra faculdade. Eu vou realmente concluir isso aqui, porque eu preciso de mais conhecimento anatômico, morfológico, fisiológico, porque eu quero entender como é esse paciente hoje e não aplicar técnicas que são tão atrasadas e que realmente não produzem o resultado que eu queria gerar. Foi já nesse primeiro ano, na faculdade, que eu entendi que realmente eu avaliando o paciente com todas aquelas informações que para mim eram o mínimo que eu podia fazer, não fazia menor sentido não ser daquele jeito, que eu juntei técnicas que são tão valiosas e positivas ali da terapia, e eu volto a reafirmar aqui, eu não sou terapeuta, eu não atuo como terapeuta, porém no meu método de terapia manual, eu aplico sim técnicas terapeutas que constroem e ajudam a conectar o corpo e a mente do paciente, que produzem resultados que eu tenho prova de paciente aqui, que tomavam remédios indicados por psiquiatras em graus de ansiedade graves, que o psiquiatra, por orientação do psiquiatra, porque eu não falo isso para paciente nenhum, reduzir dose de medicação, e sim, por influência do psiquiatra, paciente veio, depois de avaliação, técnica aplicada e resultado bem conduzido, ele veio a baixar essa medicação. E isso para mim não tem preço. Eu ouvi isso da boca de uma pessoa, para mim
Só de eu falar aqui para você, eu me controlo de verdade, para não deixar a emoção tão aflorada. Então é essa emoção que eu sinto, que eu quero que você sinta aí do outro lado. É o resultado que eu consigo viabilizar desse lado da tela, que eu quero que realmente você viabilize aí do outro lado. Que você entenda o seu paciente por essa ótica tão valiosa que é de uma avaliação completa. Por isso que esse método se chama PIFU de avaliação, porque realmente é você entender o seu paciente como um todo. E não você receber o seu paciente aí na sua sala, na sua clínica, no seu espaço, no seu consultório, e já vir exatamente com o mesmo papel que você recebe um, você recebe todos. Os pacientes não são iguais. Morfologicamente, sim. Anatomicamente, sim. Mas as pessoas, elas vêm a desenvolver outros tipos de patologia que ela precisa do seu conhecimento técnico e aplicabilidade para entender o que ela quer, resolver o problema dela. Porque um profissional que resolve problema é um profissional que é referência. Um profissional que conquista resultado é um profissional referência. E você deve estar se perguntando aí, né? Nossa, Poliana, mas será que eu vou ter que estudar tudo aquilo que você estudou? Vou ter de verdade ter todo esse esforço que você teve de viajar, de fazer um montão de curso? Exatamente não. Eu já fiz isso. Tá? O método que eu entrego e que eu aplico e que eu ensino, ele já é um método totalmente compactado para você fazer. É um método totalmente duplicável. É um método que te permite gerar resultado real para o seu paciente já na primeira sessão. E eu, tenho aqui para mim, que você que está aí me assistindo não tem conduzido isso da maneira mais honesta e certeira que se é possível fazer. Por isso, é tão importante que você faça a sua inscrição e esteja comigo no dia 5 de outubro, às 20 horas, porque nesse dia, nessa aula, eu tenho certeza que você vai entender um tanto mais, porque eu vou me aprofundar nessa aula, no conteúdo, para que você entenda e viabilize e conquiste esse resultado no seu paciente, tá? Então, o método PIFU de avaliação é sobre essas 4 óticas que eu olho o paciente, exatamente sobre as 4. Então, eu observo o paciente, depois eu palpo o paciente. Quando eu observo, eu te falei aqui de locais que são diferenciais. E agora eu quero saber de você. Você já observou um paciente dessa forma? Quando você vai palpar, você entende essa estratégia? Tá? Você entende por que você palpa, onde você palpa, ou você palpa porque você nem sabe o que é e você simplesmente sai palpando? Você pergunta para o paciente por que você está palpando aquele lugar? Você pergunta qual é a debilidade dele? E quando você palpa, você sabe de fato entender por que aquele local tem aquele déficit? Por que aquele local que você está palpando, ele de repente é mais fofinho, é mais seco? Você entende quando ele é vascularizado ou não? Você entende a rotina dos sistemas corporais? O que elas querem te dizer? Porque a todo momento o nosso corpo está nos dando respostas. Ele está nos dando sinais, tá? O terceiro método de você fazer essa avaliação. Você, quando faz esse diagnóstico no seu paciente, você escuta esses sons e, além de tudo, você entende por que esses sons estão acontecendo ali naquele local? Quando você sente determinados cheiros, como eu te disse agora da área íntima, não é porque a área íntima que tem que ser fedida, né? Pasmem, não é. Né? Uma área bem cuidada, um paciente que é saudável, ele não produz cheiros intensos. Tá? O paciente cheirou em determinados locais, se atente. E quando você tem conhecimento, você vai assertivo. Né? Você conduz com assertividade para realmente vir a conduzir ali resultado para o seu paciente. Para depois desses 3 passos, você passar para o 4º passo. Que é aí sim, que é o diagnóstico de anamnese. A anamnese, ela é muito importante.
A anamnese é de perguntas chaves que você vai fazer ali para o seu paciente, mas não é o todo. Ela é o quarto passo de 4 diagnósticos que você faz diferente para que você entenda o seu paciente, você entenda o que ele quer, qual é a necessidade dele, para você vir a entregar o que ele precisa, que é resultado, tá? E depois que você faz toda essa integralização, você faz toda essa associação, é o que de verdade te diferencia. É ali que você passa de fato a ser referência. Você só é referência depois que você transformou vidas. E você só transforma vidas, massoterapeuta e fisioterapeuta, depois que você gera valor, que você gera resultado. Antes disso, é mais do mesmo. E mais do mesmo, profissional medíocre, lá fora tá cheio. Você não precisa ser mais um lá fora, sabe? Um profissional mediano, um profissional que passa creme, um profissional que é conhecido por técnicas que realmente não entregam o paciente como ele merece. Porque um paciente que te contrata, eu espero de verdade que você não seja esse tipo de pessoa que brigue por preço, tá? Se posicione, gere valor, porque daí sim, quando você mudar, o todo à sua volta vai mudar. Aquilo que eu ouço da boca de massoterapeutas e fisioterapeutas, como eu quero ter dinheiro, eu quero ter agenda cheia, eu quero ter paciente, eu quero realmente transformar a vida. Só vai fazer sentido quando você estiver conectado. Espero que de verdade você tenha entendido tudo que a gente passou aqui. Se ficou dúvida, eu vou adorar saber, tá? Vou adorar responder. Espero que essa aula de verdade tenha feito sentido para você e que a partir de hoje, com esses 4 diagnósticos em mão, você entenda que um paciente, ele se compromete com você. Se ele entende, você demonstra para ele que você é um profissional de valor, que você é referência. E eu duvido que quando você demonstra para o paciente o conhecimento, técnica, aplicabilidade, você gera resultado, isso não vai realmente fazer com que todo esse comprometimento, todo esse todo, viabilize em você referência e realização dos sonhos que eu ouço da sua boca, que é o que você quer. É realmente o que você quer conquistar, você vai conseguir. Depois que você conseguir entregar para o todo, toda essa realidade que é você realmente vir a ser referência na terapia manual. Eu espero que tudo que eu te ensinei hoje, que viabilize, que te ajude aí nas suas práticas. E quero te dizer que amanhã, eu quero te fazer um convite agora. Amanhã, às 15 horas, eu vou dar outra aula aqui que eu vou falar de patologias cerebrais, no qual, nesse vértice, eu vou te puxar exatamente para um assunto que tem sido muito falado, que é depressão e pouco resolvido. Depressão não é frescura. Se você conhece ou atende pessoas que têm esse índice de depressão, esteja aqui amanhã às 15 horas que eu vou adorar vê-lo por aqui. E volto a reforçar que se você não se inscreveu ainda para a minha aula que eu vou dar no dia 5 de outubro, corre, vai lá, se inscreve. É muito conteúdo, eu tenho certeza que hoje você deve ter anotado muita coisa do que você aprendeu aqui, mas eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários qual foi o maior entendimento, algo que realmente fez maior sentido para você do que eu falei aqui. O que eu falei aqui que você pratica, fora essa anamnese de fazer as mesmas perguntas para todos os pacientes, isso daí não vai resolver, tá? Mas assim, do que eu ensinei que são práticas assertivas, o que você, massoterapeuta e fisioterapeuta, tem praticado aí no seu consultório, na sua sala, na sua clínica, no seu espaço? Diz aqui para mim que eu vou adorar ver. Então, um resto de ótimo sábado para você e a gente se vê amanhã às 15 horas. Um beijo. Tchau, tchau.